Já deu pra gravar não. Tá sendo fora a gravação. Eu creio que não dá pra gravar não. Tá gravando. Nossos ovos, né?
Aqui estão os pintinhos GSB. Os pintinhos. São 3 frangos e 2 machos. Tá aqui na quentura, no calor, porque ainda tá frio. Esperar melhorar o tempo e soltar eles. Vamos pegar a ração pra eles. Está mais animais.